Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Olá! Que bom, que prazer estar com vocês mais uma vez. Mais uma live tão prazerosa, educativa, falando daquilo que buscamos, que preparamos assiduamente, com muito carinho, com muito cuidado, com muita técnica, com muita prática, com muita busca, com muito teste, para que você tenha melhor em sala de aula. Escolher o tema desta live foi justamente partindo daquilo que elaboramos e testamos para compartilhar com você, professor, professora, corpo docente, né? Equipe pedagógica, comunidade escolar, equipe administrativa, pais. Vai lá, convide, mande o link para maior parte de pessoas que você sabe que precisa tratar desse mesmo assunto. Convida os pais, convida os colegas de trabalho, os grupos da escola, mande o link, convide, participe conosco. Esse é um instante muito bem necessário, é uma troca de experiências, é uma troca contínua que fazemos com base no que preparamos, buscamos, dialogamos, e aquilo que você está na ponta aí, professor, desenvolvendo, pensando no seu aluno, pensando na escola, pensando no município, pensando na educação, pensando na sua prática, em todos os aspectos. Um grande abraço a todos vocês. Vamos lá, de onde que você fala? Deixa um alô aqui para gente, de onde quer que você esteja, participe conosco. Alguns estão chegando, outros virão posteriormente. Boa noite para você que acompanha agora. E para você que verá posteriormente, bom dia, receba o nosso trabalho, compartilhe, faça bom uso. Eu tenho certeza que esse conteúdo é de extrema importância para nós que somos comprometidos com a educação dos nossos alunos. Para nós que queremos mais do que resultado no SAEB, nós queremos uma prática diária que garanta evolução significativa de todos os alunos. Guia de mobilização de habilidades. Mobilizar a habilidade diariamente, semanalmente. Como preparar os alunos para o SAEB ao longo do ano letivo? Este é o tema. Mande o convite lá para o grupo da escola que ainda não está participando, para o colega que trabalha com você, seu parceiro, sua parceira, para o diretor da escola, pedagogo. Vamos fazer desse instante um instante de formação, um instante de prática, quando nós falamos de um assunto tão pertinente e necessário. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. É muito prazeroso estar com vocês mais uma vez. A live Saeb acontece todas as semanas e esta semana sou eu. Me apresento para aqueles que nos veem no primeiro momento, para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de me apresentar. Sou professora Alcenira Nogueira, sou aqui do estado do Espírito Santo, graduada em letras, amo letras, é a minha paixão diária. Sou professora autora do material do grupo 2, quarto ano, grupo principal, quinto ano, primeiro ou terceiro ano. Você que está aqui também, nas séries, nos anos finais, do primeiro, segundo segmento, seja do primeiro ano, do quarto ano, do oitavo ano, os grupos secundários. Claro, segundo ano fará prova no próximo ano, quinto ano, próximo ano, nono ano no próximo ano, e nós já estamos preparando os nossos alunos, montando o que há de melhor em informações, em material, montando itens inéditos mensalmente com guias de mobilização de habilidades, material, como eu sempre digo, testado,
aprovado, buscando sempre o que há de melhor, para que a sua prática, professor, seja significativa, seja mais simples, facilitando a sua ação e também garantindo que a evolução dos alunos aconteça numa maneira, num instante em que eu consiga retomar, eu consiga avançar, eu consiga retomar, como eu disse, volto, avanço e garanto a disciplina, a assiduidade em tudo que planejamos no decorrer do ano. E já começamos, é claro. Um grande abraço a você que acabou de entrar em nossa live. Recebam o nosso carinho. Quantos estados participando conosco, de onde quer que você esteja, estados, deixa aqui registrado com a gente. Receba um abraço, um beijo no coração. Estado do Espírito Santo eu represento. E quantos estão aqui? Rio de Janeiro. Quantos estão conosco? Ó, de onde quer que você esteja. Um grande abraço, um caloroso abraço, beijo no coração. Você que vê agora, você que verá posteriormente, use de nossas lives para as formações em sua escola, para os encontros em que vocês, professores, pedagogos, articulam ações desde já. Use esse material para que as ações de sala de aula sejam cada vez mais diretas, objetivas e que sejam constantes, que é o que vamos falar aqui também hoje. Nossos principais canais estão aqui, estou nas principais redes sociais, Alcenira Nogueira, vai lá, nos siga, vamos trocar figurinhas em nossas ações, uma prévia do nosso currículo, nosso e-mail. Estamos aqui, inclusive, com telefone e WhatsApp, para estreitar nossos vínculos e trabalhar as nossas práticas com parceria, porque tudo que fazemos é pensando em você, professor, é pensando em você, professora. Convide a comunidade escolar. Vamos participar juntos desse instante formativo, dessa live formativa, nesse dia escolhido para estar com vocês. Quem tem a oportunidade de participar hoje, quem participa depois, mas é com muito carinho que aqui participamos. Deixe a sua contribuição. Deixe aqui o registro de onde é que você está falando. Vamos trocar as experiências juntos. Pois bem, para iniciar, dialogo claramente quando pensei no tema, dialogamos com a equipe, por que falar da guia de mobilização de habilidades? As habilidades SAEB, dialogando com a habilidade BNCC, e quando falamos em SAEB, muitos pensam que só é necessário o preparo no ano da prova. Logo, seria necessário apenas começar a me preparar em 2027. Então, quando falamos em SAEB, muitos ainda pensam assim: eu só vou deixar para me preocupar com isso em 2027. Gente, o SAEB, ele não é um evento isolado. O SAEB é uma prática contínua. Por quê? Nós estamos pensando numa avaliação externa que é, na verdade, o retrato da rotina pedagógica que temos em sala de aula. Então, nossa mensagem principal já de início: não se prepara para o SAEB no ano da prova, prepara-se formando leitores ao longo do caminho. Quando pensamos na avaliação externa, ele revela o que foi mobilizado, o que foi trabalhado. Por isso, pensamos em mobilizar as habilidades mensalmente para trazer para vocês, nós da equipe SAEB, as estratégias, as ações. É como se nós buscássemos habilidade, mobilizássemos sim essa habilidade com o diálogo da NCC, trazendo as ações que devem ser desenvolvidas em sala de aula. Então, hoje eu quero justamente mostrar, conversar com vocês, dialogar, focando direcionamentos, focando desde já no que queremos e queremos resultado. Eu quero justamente mostrar que preparar para o SAEB não é intensificar no final e entrar em desespero com ações imediatas para resolver o que não houve um preparo, o que não houve um planejamento, o que não teve um caminho assíduo para a garantia do sucesso. Quando pensamos no SAEB, pensamos na aquisição de habilidades por parte dos alunos, nós pensamos em estruturar as ações com intencionalidade. Então, ao longo do ano, como podemos praticar ações que planejamos, dialogamos, mobilizamos
com base na habilidade. Então, grave isso. Não se prepara para o SAEB no ano da prova. Prepara-se durante todo o ano. E nós estamos nos preparando desde já para que no próximo ano nós tenhamos condições de chegar com segurança, chegar com leitores críticos, com leitores prontos. E é claro, pense bem, habilidade não se improvisa, habilidade se constrói. E é com base nessa premissa que começamos o nosso encontro. Você que acabou de chegar, o que você acha? Vocês já estão se preparando para o SAEB? Já estão aplicando a guia de mobilização de habilidade? Já conhecem o nosso material? Vocês já estão falando de SAEB? Ou este ano nós vamos deixar o SAEB ali? Vamos voltar só em 2027? E aí nós pensamos bem. Esse é um erro que traz, sim, consequências sérias, consequências negativas. Porque quando pensamos no SAEB, é claro, o SAEB é consequência da rotina. Mobilizar as habilidades SAEB, articuladas às nossas práticas, articuladas e dialogando com a habilidade BNCC, é garantir diariamente o preparo sólido, o preparo contínuo dos nossos alunos. E muitas escolas ainda cometem o erro gravíssimo. Sim, muitas escolas cometem o grave erro de só se preparar para o SAEB no ano em que a prova acontece. E, gente, aí é hora de entrar com desespero. Aí é o momento de montar um plano de ação e de ter que delegar responsabilidades, dividir as funções, mas eu garanto, e já testamos, já comprovamos, testamos e comprovamos, os nossos alunos não dão conta de dominar as habilidades com pouco tempo, sem preparo, sem planejamento. Se não tem rotina, não desenvolve-se habilidade. Quando um time entra em campo, nossa seleção vai entrar em campo, se deixar para se preparar apenas na véspera da Copa, teremos resultado satisfatório? As habilidades, elas só são fomentadas se praticadas com disciplina, com muita dedicação. Não dá para deixar a prática apenas à véspera de qualquer prova, de qualquer seleção. Então, primeiro, nós precisamos pensar em intensificar sempre, desde já. Deixar para intensificar somente no ano da avaliação é um erro grave, é um risco muito grave, que com certeza falamos com conhecimento de causa, que a consequência é não ter resultado satisfatório. Então, os erros que ocorrem em muitos municípios é intensificar o estudo da avaliação externa somente no ano da avaliação. É planejar por conteúdo e repetir exercícios sem a progressão cognitiva, o que não dá um resultado satisfatório. Gente, o SAEB não avalia memorização. O SAEB avalia mobilização. Grave isso. A rima pós-sílaba-tônica fica clara. O SAEB não avalia memorização. Ele avalia mobilização. Mas como assim, professora? Volto a redizer. O SAEB é consequência da rotina, da prática, do planejamento do professor. São as habilidades consolidadas semanalmente, diariamente, que garantem o preparo sólido e contínuo. O aluno do quarto ano, nós estamos preparando para a avaliação no próximo ano. O aluno do primeiro ano está sendo preparado para a avaliação no próximo ano. Estamos preparando o aluno do oitavo ano para que ele submeta-se à avaliação em 2027. Não tem como estruturarmos o nosso trabalho e intensificar as ações apenas no último ano, planejando apenas por conteúdo e, é claro, repetindo exercícios sem progressão cognitiva. É necessário esse planejamento, esse estudo com base na progressão cognitiva, no diálogo de habilidades, mobilizando as habilidades devidas por segmento e, é claro, preparando o aluno para a avaliação, e esse preparo é um preparo contínuo, porque num todo ele vai evoluir, num todo ele vai progredir. Dessa maneira, temos condições de ter resultado.
Percebemos que alguns estão entrando agora, dando uma pausa aqui. Boa noite para vocês que nos veem hoje. Um grande abraço. Vamos compartilhar experiências, vamos trocar experiências aqui. O que vocês, enquanto escola, o que você, professor, já vem fazendo com base no SAEB 2027? As suas ações já estão voltadas para mobilizar as habilidades SAEB? Você já está dialogando essas habilidades da matriz SAEB com o BNCC? Esse conhecimento para você ainda é um conhecimento que você não teve acesso, não estão tendo ainda essa preocupação. Nós já pensamos estruturando as nossas ações para não entrarmos em desespero, para não perder tempo e para ter certeza que teremos alunos preparados, alunos prontos, alunos críticos, alunos leitores. E provamos isso no nosso encontro de hoje. Então, é o tema da live. Por que pensamos nesse tema? Como preparar para o SAEB ao longo de um ano letivo, com datas comemorativas, com o calendário que temos que cumprir, com tantas responsabilidades que o professor tem. Nós, professores, temos inúmeras responsabilidades, temos os nossos cansaços, temos a nossa vida particular e temos a prioridade em sala de aula, que é a educação dos nossos alunos. Tudo que fazemos, planejamento, garante que eu tenha, inclusive, mais tempo hábil para investir até em mim. E prometo isso, garanto isso, porque eu vivo essa experiência. Quando nós temos planejamento e desenvolvemos esse planejamento com disciplina, ajustando-me à rotina semanal, com retomadas. Você tem condição, inclusive, de ter um tempo superior, um tempo de qualidade para nós, enquanto pessoas. Porque na frente de cada sala de aula tem um professor, tem uma pessoa, tem uma mulher, tem um homem, tem um ser humano que precisa de cuidados. E esse ser humano é comprometido com a educação. Nós somos cada vez mais, nós assumimos cada vez mais, estamos conscientes disso, uma missão com a educação de tantos alunos. Alunos que passam por nossas vidas, alunos que ficam em nossas vidas. E garanto que só está em sala de aula aquele que é cada vez mais, embora a desvalorização de modo geral, embora as dificuldades de modo geral, nós, professores, estamos na sala de aula porque nós acreditamos na educação, nós acreditamos em nosso aluno. E muitas das vezes cansamos, sim, mas nós continuamos, porque nós queremos e insistimos em ver resultado. Investir na educação do nosso aluno é prepará-lo para a avaliação externa também. E eu não posso deixar isso para um momento em que eu não tenho nem condições de planejar, eu não tenha tempo hábil para desenvolver e consolidar o conhecimento por parte do educando, por parte do seu aluno, do meu aluno. Então, como preparar o nosso aluno no decorrer de todo o ano letivo? Mobilização diária das habilidades. Como eu posso fazer? Prepará-los para desenvolver as habilidades desde o primeiro dia, e aí eu peço a sua contribuição. Você já começou a desenvolver as habilidades SAEB em sala de aula? Trabalhar com foco nos verbos das habilidades, na progressão cognitiva da taxonomia de Bloom, nas devolutivas constantes para garantir que os alunos avancem de forma consistente, de forma válida, de forma satisfatória, evitando pressão de última hora sem segurança de resultado. Mobilizar a habilidade é inseri-la em meu plano semanal, é inseri-la em minhas aulas, nas minhas ações didáticas em sala de aula. E de que maneira podemos desenvolver? Falar numa guia de mobilização de habilidades que nós elaboramos, a equipe SAEB Digital elabora a guia de mobilização de habilidades no primeiro ano, que é o grupo que se prepara para o SAEB segundo ano, no quarto ano, que é o grupo que se prepara para o SAEB em 2027, que é o oitavo ano, que é o grupo que se prepara para o SAEB 2027 no nono ano. Então, mobilizar essas ações é trabalhar o livro didático,
é trabalhar a proposta curricular, é trabalhar com o seu planejamento, porque eu vou simplesmente dialogar a habilidade BNCC com a habilidade SAEB, avançar na progressão cognitiva e ter certeza de que as ações estão sendo consolidadas. E pensar na guia é justamente pensar nessa organização. O uso, como já falamos, estratégico da guia de mobilização é uma maneira de organizar a nossa ação. Quando eu tenho uma rotina, a rotina garante que eu ganhe tempo, que eu trabalhe as habilidades e a proposta curricular, que eu tenha condição de desenvolver em uma semana, juntando-se em um mês, tudo que o aluno precisa aprender no decorrer do ano letivo, não deixando de trabalhar as habilidades, pois elas estão inseridas, organizadas, junto às habilidades BNCC. Quando eu consigo trabalhar essa progressão cognitiva, é claro, eu vou garantir que ele avance e avance de forma progressiva. A guia é essa organização, é a maneira de organizar as habilidades. Então, com ela, nós podemos planejar semanalmente, fazer retomadas sempre que necessário, analisar os erros, pois não são erros, são proporções de acerto, e a partir daí, ajustar a estratégia que eu preciso adotar com a minha turma. Então, o ensino se torna mais eficaz, se torna cada vez mais garantido no resultado e continuamos direcionando e engajando os nossos alunos na prática, na ação pedagógica. Então, desse modo, pensando assim, vamos voltar ao que muitas das vezes acontece em muitos municípios. Deixar para intensificar no ano da prova. Como é que eu vou conseguir elencar todas as habilidades e trabalhá-las e retomar, entender o erro plausível do meu aluno, distrator, voltar, retomar o conteúdo em sala de aula? Como é que eu vou ter uma devolutiva satisfatória se eu não treinar sem a progressão cognitiva? É importante que eu entenda que meu aluno já reconheça, ele identifique, ele consiga aplicar e assim satisfatoriamente ele evolua. E essa evolução, ela tem que ser unânime, eu tenho que pensar em todos os meus alunos. Então, deixar isso para fazer de qualquer forma e achar que as ações serão satisfatórias é um erro grave. Por isso que pensamos justamente estruturando uma guia prática de mobilização de habilidades, que é o exemplo da guia que nós, da família Saeb Digital, preparamos para vocês. A equipe Saeb Digital, língua portuguesa, matemática, primeiro, quarto e oitavo ano, com os seus coordenadores, buscamos experiências, testamos a teoria, testamos a sala de aula, ouvimos os alunos, retomamos com devolutiva para os alunos, estudamos, testamos e buscamos sempre análogos à avaliação SAEB, trabalhando com a matriz SAEB, dialogando de imediato com o BNCC para que a prática do professor em sala de aula tenha êxito, tenha resultado. Então, qual é, professora, a estrutura dessa guia? Como ela é estruturada? É justamente isso que eu quero mostrar. Como que estruturamos a guia em sala de aula? A primeira coisa que fazemos é justamente escolher o verbo da habilidade, porque é a partir daí que nós vamos definir a ação cognitiva que o aluno precisa desenvolver. Nós precisamos avançá-los para que eles sejam proficientes. E de que maneira nós temos condições de avançar? Primeiro, nós temos na guia o verbo da habilidade. A partir do verbo, nós temos a ação cognitiva que o aluno precisa desenvolver. E justamente pensamos assim: a guia de mobilização não é apenas um material a mais que você tem em sala de aula, não, gente. A guia é uma estrutura do pensamento pedagógico organizado para você, pronto para você. Então, pensando assim, tudo começa com o verbo da habilidade. Como eu acabei de dizer, é o nosso ponto inicial. Porque o verbo vai definir a preparação mental do nosso aluno. Se é reconhecer, pense comigo, se ele vai inferir, se ele vai analisar. No nível avançado, vai avaliar.
nos itens já avançados, na habilidade de nível cognitivo avançado, de acordo com a matriz Saeb. Então, cada verbo exige um raciocínio, e é com esse raciocínio que nós trabalhamos. É com esse raciocínio que nós estruturamos a nossa prática semanal, mensal, articulando todas as habilidades que os alunos precisam desenvolver. Então, quando pensamos nisso, pensamos na taxonomia de Bloom revisada, que tanto trabalhamos porque articulamos a guia de acordo com o nível cognitivo do nosso aluno. Por quê? Nós pensamos organizando os pensamentos e o raciocínio do aluno de forma progressiva, cognitiva progressiva. Lembra? Lembra? Compreende? Aplica? Vamos lá? Analisa, avalia, cria. É nessa perspectiva que a habilidade SAEB vai dialogar com a habilidade BNCC e, a partir daqui, nós vamos estruturar como trabalhar a habilidade em sala de aula. Por exemplo, eu sou professora, autora do grupo 2, quarto ano, língua portuguesa. No quarto ano, muitas habilidades começam no lembrar. Mas eu vou pensar em trabalhar com o aluno a habilidade avançando. Eu preciso avançar do lembrar para o analisar. E se ficarmos apenas no reconhecimento, o aluno apenas identifica, mas não interpreta com autonomia. E nós trabalhamos com alunos autônomos, com alunos protagonistas, com leitores críticos. Nós pensamos em tornar o nosso aluno um leitor autônomo. Então, nós vamos sair do lembrar para justamente o analisar. Vamos trabalhar na guia a progressão cognitiva do nosso aluno. Queremos alunos proficientes. E aí vamos dialogar o segundo tópico da guia, é o eixo do conhecimento. Sim, indica se a mobilização está no campo da leitura, se está no campo da análise linguística semiótica, no caso do quarto ano, oitavo ano. Pensando assim, nesse diálogo, eixo de conhecimento, BNCC, eixo cognitivo, matriz SAEB, é que o nosso trabalho é desenvolvido. É mostrando o grau de complexidade, reconhecer, compreender, analisar, avaliar. E assim, nessa sequência, nós trabalhamos o avanço de nossos alunos. E aí vamos para o que o aluno deve desenvolver. O aluno deverá traduzir a habilidade, por exemplo, vamos conhecer a guia um pouco mais. Eu vou listar justamente as aprendizagens esperadas por nossos alunos. Então, é a lista objetiva das aprendizagens esperadas. E com base nisso, nós partimos para as estratégias aplicáveis, ou seja, na guia a seção na prática, as estratégias que são aplicáveis imediatamente em sala de aula e que têm resultado. Como eu digo para vocês, nós da equipe Saeb Digital testamos tudo que aplicamos e trazemos para vocês, porque nós trabalhamos sempre a habilidade em todo esse ângulo: verbo, eixo de conhecimento, eixo cognitivo, o que o aluno deve desenvolver com base na habilidade, as estratégias aplicáveis. E qual é a finalidade de tudo isso? É o momento que nós vamos explicitar a capacidade do aluno que será desenvolvida com aquela habilidade. Uma habilidade semanal, dialogando com o BNCC. A guia é construída dessa forma. Então, assim, o aluno traduz a habilidade em comportamento. Por exemplo, o eixo de conhecimento organiza o campo de atuação: leitura, análise linguística e semiótica. Então, por exemplo, o item, o aluno deverá traduz essa habilidade, traduz em comportamento observável, traduz na participação do aluno na sala de aula. E tudo isso nós explicitamos para vocês. Quando chegamos na prática, nós transformamos a teoria em ação. Já na ação que você aplica em sala de aula, professor. E, por fim, é nossa finalidade. Qual capacidade do aluno está sendo desenvolvida? Eu quero mostrar num exemplo. Se escolhermos, eu vou pegar o exemplo do quarto ano. Uma estratégia que aplicaríamos, então, na habilidade 12, de acordo com nossa organização matriz SAEB, que é o recorte exato da habilidade BNCC.
Então, aqui, inferir informações implícitas. Nós deixamos, inclusive, estratégias para que você trabalhe a habilidade. Primeiro, você tem o eixo cognitivo, o eixo de conhecimento, a teoria, que traz justamente o conceito da habilidade, a prática, que junta-se à teoria, e estratégias para você desenvolver essa habilidade. Quando pensamos na H12, inferir informações implícitas, vamos analisar numa estratégia que tiramos de um dos nossos materiais do quarto ano. Por exemplo, detetivos do texto. Quando o texto diz, eu posso trabalhar na estratégia de leitura em sala de aula, no fragmento do texto, nunca um texto tão extenso, mas trabalhar diferentes estratégias para que o aluno ele acompanhe o seu raciocínio e desenvolva o raciocínio dele na proporção em que você trabalha a motivação em sala de aula de pontos importantes do texto. Então, vamos pegar essa habilidade concreta. Inferir não é adivinhar, não é adivinhação. É selecionar, é buscar, é relacionar pistas no texto. Ele não vai aqui simplesmente fazer agora, ele vai ser adivinha do texto. Por isso que nós temos, por exemplo, as estratégias detetives do texto, que é uma que deixamos em nossa guia. Nós vamos, por exemplo, alguns exemplos. O texto diz: destaque as ações, destaque as palavras-chave, porque o aluno já precisa, desde o quarto ano, identificar essas palavras-chave no texto e caminhamos progressivamente nessa análise do texto. Então, quando nós destacamos ações e palavras-chave, nós estamos trabalhando com o aluno a produção, a construção de inferência com base nas pistas, no que não está explicitado no texto, mas eu vou auxiliá-lo a buscar as pistas no texto. Por exemplo, eu posso justamente usar justifique sua resposta. Qual palavra do texto prova isso quando ele chega à resposta? Aí eu tenho um exemplo de um texto, vou pegar de um de nossos textinhos usados em nossas estratégias, que deixamos para vocês em nossa guia. Quando pedimos que o aluno justifique a resposta com base no texto, nós estamos promovendo o quê? Análise. Então, o nível não é um nível básico, ele já está no nível proficiente, certo? Quando ele compara as alternativas, ele já está avançando, ele já está no nível mais avançado. Então, pensando assim, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um mural, um plano visual em sala de aula. Se José chegou em casa e, insatisfeito, jogou a mochila no sofá. Mesmo que eu não diga que ele está insatisfeito, eu digo: José chegou em casa lentamente e sobre o sofá jogou a mochila. Eu não disse, não está escrito no texto, não está explícito, mas o que é possível deduzir? Que José estava chateado. José chegou em casa, jogou a mochila no sofá, não falou com ninguém. Podemos concluir o quê? Algo aconteceu. No texto, identifique as ações, identifique as palavras-chave e faça estratégias com grupos de aluno, com duplas de apoio, com o aluno individualmente, num diálogo coletivo, mas sempre propiciando que ele compreenda, que ele entenda aquilo que não está explícito no texto. Para isso, ele vai precisar analisar. Ou seja, ele vai no nível cognitivo superior ao básico, que apenas reconhece. Ele já precisa fazer uma análise. E nós organizamos de acordo com o nível cognitivo, que é o eixo cognitivo, SAEB, e dialogamos com o eixo de conhecimento, BNCC. Então, durante todo o ano, de que forma podemos trabalhar assim? De que maneira podemos trabalhar assim? Quando nós pensamos nas estratégias, quando trabalhamos a habilidade mobilizada, nós estamos justamente desenvolvendo no aluno, no caso da habilidade de inferência, a capacidade de o aluno construir sentidos além do que está escrito, deixado no texto, na superfície do texto, pelo autor. Nós estamos auxiliando-o a ser um leitor crítico, que consegue, então, construir sentidos além do explícito e justificar com base nas pistas deixadas no texto.
Isso é uma maneira de trabalhar. E aí é um exemplo de uma habilidade que dialogamos com vocês, uma habilidade do quarto ano, mas eu posso trabalhar com o oitavo ano, com o primeiro ano. Trabalhe, escolha a habilidade, dialogue com a habilidade BNCC e, a partir daí, estruture a sua prática. Quando trabalhamos a guia, nós da equipe Saeb Digital, nós professores autores, buscamos habilidades, montamos um cronograma de habilidades distribuídas no decorrer de todo o ano. Todas as semanas nós trabalhamos uma guia. E a partir daí, por exemplo, o quarto ano vai trabalhar semanalmente cinco habilidades mensalmente, uma habilidade por semana. Então, o professor tem condição de inserir em sua rotina pedagógica, que é essencial. Professor sem rotina não garante êxito, não ganha tempo, não tem resultado satisfatório. A rotina propicia trabalhar tudo o que o precisa-se em sala de aula de acordo com a proposta curricular, habilidades BNCC e habilidades SAEB. Eu estou avançando com o meu aluno, garantindo que ele tenha desenvolvimento das habilidades, num desenvolvimento cognitivo progressivo, propiciando as retomadas. E, é claro, tendo a certeza de que todos eles estão evoluindo. O aluno básico avança para o proficiente, eu consigo avançar os proficientes para o avançado, e assim sucessivamente. E as habilidades são todas desenvolvidas. Garanto para você que trabalhando com disciplina, trabalhando com organização, o seu aluno chega no próximo ano pronto, pronto para a prova e preparado, eu costumo dizer, né, para o avanço cognitivo, porque ele estará evoluindo e evoluindo satisfatoriamente de forma cognitiva. Desse modo, como eu aplico durante o ano? É o que escolhemos para o tema desta semana da equipe Saeb Digital. Como aplicar a guia de mobilização de habilidades ao longo do ano letivo? Estudar a habilidade. Planejar com base no verbo, que é o que comanda o nível cognitivo. Aplicar estratégias que desenvolvam a habilidade, e isso inserimos em nossa proposta semanal, em nosso planejamento semanal. Utilizar slides, nós, quando elaboramos a guia de mobilização de habilidades, ao final de cada mês, elaboramos um caderno de testes com 2 itens de cada habilidade. E a partir daí você tem, inclusive, slides com esses itens para você explorar de forma, numa aula explícita, numa aula expositiva em sala de aula, ouvir os alunos, reler cada item, reler o texto, entender os distratores, entender o distrator mais forte, ou escolhido por parte do aluno, ouvir, propiciar a participação de todos eles, usar esses slides. Você tem vídeo aula do professor autor, primeiro, segundo ano, que eu costumo dizer, quarto e quinto ano, que é o nosso grupo, matemática também, e oitavo e nono ano. Você tem a videoaula desses itens e você tem os slides para trabalhar em sala de aula. Então, com o caderno de testes, com os slides para a aula expositiva, com a videoaula e com a guia de mobilização das habilidades, você trabalha corretamente todas as habilidades necessárias no nível de progressão cognitiva coerente, garantindo que essa progressão seja pedagógica, seja estratégica e que você tenha resultado. Então, eu preciso sempre entender, retomar a habilidade que não foi consolidada. Retomada é mais do que necessário. Sempre que necessário, eu preciso retomar, até porque temos planejamento para o nosso trabalho, que começou este ano e segue até o próximo ano. E aí, o momento que nós avançamos, é o momento que pensamos, como eu organizo? A preparação ela precisa ser contínua. Sim, uma habilidade, vamos mobilizando a habilidade, fazendo as retomadas, aplicando o caderno de testes, usando os slides para análise de todos os itens. E eu preciso sempre ter em mente, a escolha pelo distrator não é falha. O erro por parte do aluno não é falha. O erro é diagnóstico. E assim como um diagnóstico médico, o diagnóstico é para tratar esse possível erro. E nós tratamos de que forma? Ouvindo o aluno,
trazendo estratégias para consolidar essa aprendizagem, retomando, analisando mais uma vez. De acordo com o verbo, eu vou entender qual é o nível cognitivo que estamos trabalhando com esse aluno. E isso garante que a progressão seja constante e que durante todo o ano eu tenho a certeza de que eu, enquanto professor, estou trabalhando todas as habilidades que meu aluno do quarto ano precisa desenvolver para que ele continue avançando no próximo ano. Então, essa progressão, ela é mais que eficaz. Eu vou para a progressão de que maneira? Reconhecer, localizar, identificar. Reconhecer, localizar, identificar. Aí vamos avançando, compreender, eu vou explicar, eu tenho condição de trazer essa explicação, eu explico. Aí eu vou para um nível mais avançado, eu vou analisar, eu vou relacionar no nível proficiente. E avaliar, avaliar é justificar. Se eu apenas pergunto, qual é a resposta? Eu não avanço. Eu fico sempre no nível básico. E nós trabalhamos a guia de mobilização de habilidades sempre estruturados no eixo cognitivo e no eixo de conhecimento. Eixo cognitivo e eixo de conhecimento. Quando pensamos BNCC, eixo de conhecimento. Quando pensamos SAEB, eixo cognitivo. E assim continuamos a nossa prática, a nossa ação diária. E é essa estratégia, quando eu aplico a guia, quando aplicamos o caderno de testes, nós temos condição de analisar o gabarito e a quantidade de alunos que optaram pelo distrator mais forte ou um distrator menos plausível. Quando elaboramos o item, nós escolhemos, com base na habilidade, escolhemos o texto base. A partir do texto, montamos o enunciado de acordo com a habilidade. E esse enunciado nos traz um gabarito e 3 distratores, sendo um mais forte e 2 distratores plausíveis. Sendo assim, o que o distrator é para a nossa ação pedagógica? Nunca esqueça, o distrator, ele revela o ponto exato de dificuldade da turma, do aluno, da quantidade de alunos que optaram por aquele distrator. Então, quando o aluno escolhe a alternativa, o distrator mais forte, ele está mostrando onde será o seu raciocínio, de que forma o seu raciocínio está acontecendo, onde ele ainda não avançou. Então, quando ele escolhe a alternativa plausível, esse distrator mais forte, na maior parte das vezes, ele está mostrando a sua dificuldade, ele está mostrando o seu raciocínio que ainda não alcançou desenvolvimento, ainda não teve êxito, ainda não se avançou. Então, analisar o distrator é intervir pedagogicamente. Eu não posso simplesmente entender ali, fazer uma correção em sala de aula, colocar o gabarito na louça e a partir daí ele olhou lá o gabarito, fez a correção. Não, eu preciso analisar com a turma. Eu preciso buscar os resultados daqueles que optaram pelo gabarito, daqueles que optaram pelo distrator, quais distratores apareceram mais, se é o distrator mais forte, como está o raciocínio do meu aluno, da minha aluna. Qual estratégia pedagógica eu posso usar aqui? E essas dicas, inclusive, nós deixamos em nossa guia, sempre que retomamos a habilidade, sempre que fazemos intervenções com sugestões na guia, na parte prática, nós estamos trabalhando nesse quesito. Por isso eu preciso de tempo. Por isso precisamos de tempo hábil para que consigamos, no próximo ano, garantir resultado satisfatório. E esse ciclo é contínuo. Transformar a preparação para o SAEB em uma rotina diária é necessária, é a garantia do sucesso do aluno, do nosso aluno, do seu aluno, do nosso município, da nossa escola. Então, vocês, professores que nos ouvem, vocês, diretores, vocês, pedagogos, pais, alunos que participam da live, com planejamento estratégico dá certo. Mobilizar a habilidade, ter uma guia de mobilização de habilidades com foco no nível cognitivo, o ensino se torna eficiente, se torna menos estressante e você ganha tempo. Quando a habilidade vira rotina, o resultado vira consequência natural. Grave isso. Vou repetir. Quando a habilidade vira rotina, o resultado se torna simplesmente uma consequência natural. E esse é um ciclo contínuo. Eu preciso, desde já, ter atitude. O resultado do SAEB não começa no ano da prova, não.
Ele não começa com o resultado da prova, não. Ele começa na intencionalidade. Ele começa quando nós planejamos ações antecipadas, com muito planejamento. E aí entra a importância do professor. Não apenas do professor do quinto ano, do segundo ano, do nono ano, do professor do primeiro, do professor do quarto, do professor do oitavo, da comunidade escolar, de toda a equipe pedagógica e de ações assertivas que tenham disciplina, pragmatismo, foco, coerência e, é claro, caminhe progressivamente, de forma cognitiva, com o raciocínio, com a evolução cognitiva dos educandos. Pensando assim, agindo assim, nós tornamos o resultado certo, o resultado com sucesso, e um aluno pronto, um aluno crítico, um aluno leitor, um leitor autônomo, que é o que buscamos incansavelmente. Quando o professor planeja por habilidade, o aluno aprende com consciência. E o resultado de tudo isso é simplesmente deixa de ser uma mera expectativa e torna-se consequência natural. Isso é indispensável, gente. Vou planejar minha aula planejando pela habilidade, por isso temos a guia de mobilização da habilidade. Quando você planeja por habilidade, o aluno aprende, e ele aprende naturalmente, com consciência. E estará pronto, é claro. O resultado deixa de ser uma mera expectativa tão sonhada por parte do município, por parte da escola, de toda a comunidade, por parte do aluno. O resultado vai ser uma consequência natural de um trabalho bem feito. E isso se torna mais fácil quando nós organizamos. A guia é a maneira de organizar. Pois bem, nós trocamos experiências, dialogamos, falamos do que é mais que essencial nesse momento. Estamos aqui, nossos principais canais de comunicação, Saeb Digital, trabalhando a todo instante por você e para você, professor. Então, vamos juntos garantir a certeza de que os nossos alunos terão um resultado, mas nós queremos alunos prontos, nós queremos consequência de um trabalho bem feito. Nada que seja feito sem certeza, sem comprovação, sem pragmatismo, sem concretude, sem foco. Nós queremos trabalhar desde já, porque nós preparamos o aluno para que ele esteja pronto, não apenas para uma prova, mas para que ele seja cada vez mais leitor crítico, autônomo, pronto para ser um cidadão crítico leitor, para avançar para a série seguinte, para entrar numa sociedade que exige cada vez mais do nosso aluno. E agindo assim, inclusive, como eu disse antes, torna-se prático e mais fácil a nossa ação, o nosso planejamento. Espero ter contribuído. E eu deixo uma mensagem final. Quando a habilidade vira rotina, não se esqueça, o resultado deixa de ser expectativa. Grave isso. O resultado é só uma consequência natural. Um grande abraço, fique com Deus. Não deixe de acompanhar as nossas lives semanais. Participe de tudo que está sendo buscado e o que há de melhor para as ações da sala de aula, para a sua prática, professor, para a comunidade escolar, para a equipe pedagógica. Nós preparamos com formações, com material, autores que trabalham, especialistas que trabalham, assíduos para buscar sempre o que há de melhor para a sua ação pedagógica, professor. Então, continue aqui. Estamos à inteira disposição. Eu, professora Alcenira Nogueira. Alcenira Nogueira, me ache nas redes sociais. Vamos dialogar, vamos trocar figurinhas e vamos buscar sempre o que há de melhor para a nossa ação, para o nosso foco, para o nosso principal objetivo. Rede Saeb Digital, Família Saeb Digital, uma comunidade que trabalha por você. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima semana, que tem outra live para vocês. Um grande abraço a todos.